Olá pessoal, seja bem-vindo a este vídeo. Esse vídeo é um vídeo do meu canal e é um vídeo sobre o trabalho. Então, o que é o trabalho? O trabalho é quando um conjunto de forças é aplicado sobre um determinado objeto e provoca ou cessa seu deslocamento ou causa deformações nele, por exemplo, no comprimento de uma mola. O que é o trabalho? Ou seja, eu tenho aqui um corpo, esse corpo ele está imóvel, ele está em seu estado de descanso, em seu estado natural. E o que é que eu faço? Eu pego esse corpo e desloco ele, provocando que essa mola ela fique esticada. Como estamos vendo aqui nessa figura abaixo, ela fez um deslocamento X. E como conhecemos, como sabemos, a mola ela vai querer voltar a seu comprimento normal. Ela não vai querer ficar esticada, ela vai querer ficar no seu estado natural. E isso vai fazer com que o corpo volte também juntamente com a mola. Ou seja, teremos uma força elástica e esse corpo ele vai realizar um deslocamento. E o que diz aqui na definição? Quando você tem um conjunto de força, eu tenho uma força, e essa força ela vai provocar ou vai cessar um deslocamento. E isso é o trabalho. Então, agora vamos fazer uma análise melhor do que é o trabalho. O trabalho é uma força constante, F. Temos uma força constante no trabalho. E um D, ou seja, eu tenho um F aqui e um D aqui. Se eu trouxer esse D para aqui, para este ponto, iremos ter exatamente isso aqui. Eu tenho um D aqui. E se eu for decompor o vetor F, por que eu vou decompor o vetor F? Eu vou fazer aqui no cantinho. Eu tenho F aqui. Temos um ângulo aqui. Fez um tracejado aqui. Eu tenho o F aqui. Então, quando eu decompor, eu vou ter um f de x aqui embaixo. E para fechar o triângulo, tenho o f de y. Então, quando fizermos essa observação, para que o corpo ele se desloque no sentido com que o corpo está se deslocando, a força aplicada ela não vai ser toda usada como está sendo aplicada. Ou seja, se eu aplicar 100, não vai ser simplesmente só 100 da força, ela só vai ser aplicada uma pequena parte, porque ela não está no sentido do deslocamento. Ou seja, quando você for fazer empurrar um corpo, dependendo de como você esteja empurrando esse corpo ou aplicando a força nesse corpo, o deslocamento pode ser realizado ou pode não ser realizado. Se não tiver deslocamento, então não tem trabalho. Ou seja, a força tem que estar no mesmo sentido do deslocamento. Ou seja, eu tenho esta força aqui. Quando decompomos para saber o vetor com que vai se influenciar no sentido do deslocamento, teremos esse vetor aqui, que é o f de x. Então, para sabermos quem é o f de x, usando a trigonometria, eu tenho aqui o cosseno do ângulo, vai ser igual ao f de x dividido por f. E eu sei que o f de x dividido por f, passo multiplicando o f para cá, eu sei que o f de x vai ser f vezes cosseno. Eu tenho f aqui e cosseno aqui. Então, onde chegamos na equação. Ou seja, para que possamos calcular o trabalho, eu tenho que observar o ângulo que faz entre a força aplicada e o deslocamento, o sentido do deslocamento. E onde o trabalho ele é representado por Joule, com o símbolo de J, a força, que é o F, é representado por Newton, com o símbolo de N, e a distância realizada pelo trabalho, que é o D, é representada em metros, ou o M, que é o símbolo. Então, existem três casos particulares. Entre esses casos, observamos o quê? Que se este ângulo aqui ele for entre 0
e menor que 90, então o cosseno é positivo. Então ele tem um trabalho positivo, ou seja, a força realiza um trabalho motor, onde favorece o deslocamento do objeto. Isso aqui é muito importante. Ou seja, a força ela realiza um trabalho que favorece o deslocamento do objeto. Ou seja, eu tenho uma força aqui, que essa força está sendo aplicada no mesmo sentido com que o objeto está se deslocando. Ou seja, tem esse vetor aqui, que é o vetor de velocidade, porque o objeto ele está se deslocando, se ele se deslocou, teve velocidade. Ele está se deslocando a uma velocidade constante e ele tem um deslocamento. Ou seja, eu tenho um vetor, vou pegar outra cor aqui, pegar essa cor aqui. Bom, eu tenho um vetor do deslocamento no mesmo sentido do vetor da força, e isso favorece o deslocamento do objeto. Outro caso particular, analisando essa mesma equação, é que se o ângulo de 90, então o cosseno do ângulo é zero, ou seja, o trabalho efetivado pela força é nulo, ou seja, a força não interfere no movimento, ou seja, aqui não tem trabalho, não acontece trabalho. Por quê? Porque se o cosseno do ângulo é zero, tudo isso aqui vai ser zero, porque vai estar multiplicado por zero. Ou seja, o trabalho é zero quando o cosseno do ângulo, quando o cosseno de 90 não vai ter o trabalho. Ou seja, tem um homem que ele está carregando uma mala, ele está aplicando uma força neste sentido, vou fazer aqui neste ponto, ele está aplicando uma força nesse sentido, e o corpo está se deslocando neste sentido, tendo um ângulo de 90 graus. E por conta disso, não tem trabalho. O trabalho efetivado pela força é nulo. Ou seja, a força ela não interfere no movimento. Aqui não acontece trabalho. Casos particulares, ou seja, analisando a equação novamente, podemos concluir o quê? Que se o ângulo ele estiver maior que 90 e menor ou igual a 180, então o cosseno do ângulo vai ser negativo, menor que zero. E o trabalho ele vai ter, por consequência, né, um valor negativo, ou seja, a força ela realiza um trabalho oposto ao deslocamento. Ou seja, o corpo vai se deslocar em um sentido e a força aplicada é no outro. Ou seja, temos um avião aqui, esse avião ele está se deslocando no sentido e a força com que o paraquedas, né, foi aberto, ele está no outro sentido. E a partir disso, temos um ângulo de 180 graus. Ou seja, a força aplicada ela está oposto ao deslocamento do que o corpo está fazendo. Ou seja, ele está desacelerando o corpo. Então, temos essa situação. O trabalho realizado por uma força variável, ou seja, o trabalho realizado por uma força variável pode ser resolvido da seguinte forma, ou seja, o valor do trabalho realizado por uma força que produz o deslocamento é o valor da área da curva do diagrama de intensidade da força vezes o deslocamento. Ou seja, eu tenho aqui uma figura, esta figura aqui, ó, que está aqui entre D1 e D2 e entre F de R2 e o E aqui no gráfico abaixo. Eu tenho esta figura aqui. E a partir desta figura, eu posso calcular a partir da área da força pelo deslocamento, a força pelo deslocamento que temos aqui, e a partir disso é possível obter o trabalho. E quando tivermos várias figuras, né, possamos obter várias figuras no gráfico, por exemplo, eu tenho uma figura aqui
outra figura aqui e outra figura aqui, é possível fazer o quê? Ou seja, quando um corpo ele está sob a ação de N forças, né? Ou seja, não é uma força constante, é uma força variável, ele irá produzir N trabalhos, ou seja, dividido em N trabalhos, e assim definir um trabalho total com a soma dos trabalhos realizados por cada força. Ou seja, eu tenho uma figura aqui e outra aqui. Eu divido em trabalho 1, trabalho 2 e trabalho 3. Faço o cálculo delas e obtenho o cálculo total do gráfico, ou assim como aqui a questão ela estiver pedindo. Ou seja, relembrando, a área abaixo do gráfico da figura é o trabalho onde possamos representar o trabalho como a área da força pelo deslocamento. E a partir disso também possamos observar outro detalhe, ou seja, quando tivermos mais de uma força aplicada no corpo e essa força ela estiver em sentidos contrários, ou seja, eu vou ter um ângulo aqui para a força 2, outro ângulo aqui, que isso aqui é o 1 para a força 1, outro ângulo para o F3 e outro ângulo para o F4. E a partir disso é calculado 4 trabalhos. A partir desses 4 trabalhos, realiza a soma. E a partir da realização da soma, obtemos um trabalho total. Mas lembrando, a distância ela está no sentido. Esse ângulo é entre a distância e a força. Você assume o referencial e vai calculando assim como os demais. E dessa forma, obtendo o trabalho referente a cada força e assim realizando a soma. Então, pessoal, este aqui foi o vídeo. Agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço e tchau.